tu vai pra CIP? Daqui tu vai pra CIP? Ah, tá. Que eu tenho um negócio pra entregar a Mércia, mas eu levo. Eu também vou mais tarde. Aí eu levo. Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2015, uma segunda-feira. Esse é o verbete de número 3.293, 5 páginas, 43 logias, 9 máximos. O tema é sinergismo, paraperceptibilidade, cosmoeticidade, especialidade, cosmoeticologia. No caso, quem escreveu o verbete fui eu, a professora Adriana Lopes. Então, vamos à definição. O sinergismo, paraperceptibilidade, cosmoeticidade, é o conjunto de efeitos potencializadores da autoevolução decorrente da conjugação da qualidade do autoparapsiquismo com a qualidade da autocosmoética vivenciada, capaz de mútua sustentação, aprimoramento e erguimento dos respectivos níveis teáticos. Em pensenologia, destacamos a conscientização da relevância da ortopensenidade para a efetivação de intercâmbios interdimensionais avançados. As equilibrações holossomáticas em prol da paraconexão ao holopensene da parapreceptoria. Em fatologia, a conscientização da relevância da conduta cosmoética para as vivências parapsíquicas de ponta e a assunção do nível da autocosmoética. E as recins, em prol de progressos da autoconsciencialidade cosmoética. Em parafatologia, a conscientização da relevância do autoparapsiquismo para o autoaperfeiçoamento cosmoético, o levantamento de dados sobre as realidades multidimensionais, favorecendo o norteamento da autoconduta e a avaliação de heterocondutas, e as pesquisas parafenomênicas em prol do alcance e consolidação da autoconscientização multidimensional. Na argumentologia, nós temos aqui 4 enumerações, né? Em cosmoética, tem o estudo da cosmoética com desconhecimento ou inexperiência. Quanto às para-realidades, pode fixar perspectiva intrafísica e acarretar 4 condições evitáveis. E aí temos aqui as 4 condições. Em parapercepciologia, o exercício do parapsiquismo sem o regramento da cosmoética pode firmar-se sob o monopólio de interesses e valores intrafísicos e acarretar 4 condições, também aqui listadas. Em cosmoeticidade, 5 condições cosmoéticas sustentadas pelo autoparapsiquismo lúcido. Em parafenomenalidade, 5 paracondições sadias, sustentadas pela autocosmoética vivida. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: autoconstrangimento cosmoético mínimo, consciência crítica cosmoética, instante cosmoetificador, senso de parafiliação e síndrome do oráculo. Vivências parapsíquicas e cosmoéticas, quando conjugadas, ampliam o nível de experimentações e cognições sobre o cosmos, elucidando quanto aos ditames da evolução consciencial lúcida. Você admite haver relação sinérgica entre a autodepuração cosmoética e a parafenomenalidade avançada? Desde quando? Então, na mega-análise, com a equipe aqui da Enciclosapiens, temos 20 itens: ética, teática, detalhismo, paralucidez, ortocognição, hiperacuidade, parapsiquismo, assistenciofilia, aprimoramento, autocosmoética, ortocomunicação, paraconfiabilidade, lúcido-pensenidade, autodiscernimentologia, interassistenciologia, autodesassediologia, parafenomenologia, parapercepciologia,
cosmoeticologia e lucidologia. Então, antes de começar, vamos aqui lembrar de 2 eventos aqui do CAEC que vale a pena a gente pensar. Um é o balanço existencial, que vai começar agora dia 14, quer dizer, já está bem em cima, né? Estamos quase lá no carnaval. Então, tem o tema desse balanço, que já é o 13º, é decisões de destino. Então, aqui tem várias depoimentos, né, trabalhos com Superação de Vício, com Luiz Fernando Antunes, da religião à Conscienciologia, com o professor Laurentino, experiência no militarismo, com o professor Celso Fior, revoluções intraconscienciais, com a professora Rosemary Salles, e assim vai. Então, dentre outros, né? E ainda tem um talk show com a professora Sheila, que também vale a pena. Então, ainda dá tempo, quem tiver interesse, balanço existencial. E agora também, para quem quiser ir se organizando desde agora, entre o dia 3 e 5 de abril de 2015, nós vamos ter a 4ª jornada de parapercepciologia e o 2º fórum das dinâmicas parapsíquicas, aqui no CAEC. Então, também vai ter várias aqui apresentações de trabalhos. Eu vou estar apresentando um trabalho que é o Parapsiquismo na Era da Hiperconectividade. E aqui tem de outros. Tem aqui o professor Mário falando técnica da visualização parapsíquica, o professor Hernandes falando do parapercepciograma, tem o professor João Ricardo Schneider falando da análise heterobiográfica dos expeditivos da maturidade parapsíquica, e assim vai, vários temas interessantes. Então, esse aqui dá tempo de se organizar. Quem tiver interesse, dá uma ligadinha aqui para o CAEC, que eles vão passar para vocês maiores informações. Tá bom? Então, esse tema aqui, como é que eu cheguei ao tema desse verbete? Na verdade, ele surgiu de um convite do Colégio Invisível da Cosmoética, que era para ele chamar alguns representantes de algumas ICs, instituições conscienciocêntricas, para fazer uma correlação entre o MATEPSN da IC e a questão da cosmoética. Então, no caso, eu fui representando a ACIP, né, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, e eu falei, como que eu vou fazer, então, essa correlação entre o parapsiquismo e a cosmoética? Então, esse verbete surgiu dessas reflexões, dessas associações. Então, teve a apresentação lá no Colégio Invisível, que foi no final do ano passado, e dessa apresentação eu fiz um verbete, né, para a gente estar aqui debatendo agora. Então, por isso que surgiu essa ideia aqui. Tá bom? Então, vamos aqui responder alguns teletertulianos. Em Pensenologia, página 1, penúltima linha. Poderia falar sobre o atestamento de pressões e descompressões holopensênicas? Bem, a gente está colocando aqui, se você ver lá na parafatologia, depois da conscientização, tem assim, o levantamento de dados sobre as realidades multidimensionais, favorecendo o norteamento da autoconduta e avaliação de heterocondutas. Então, essa questão da cosmoética é uma questão muito delicada e não é uma coisa fácil, né? A gente estudar o que é cosmoética e o que não é cosmoética. E o que a gente está colocando aqui, que o parapsiquismo ele vai ser uma grande ferramenta justamente para a gente ajudar, né? Nesse sinergismo, quer dizer, a qualidade do meu parapsiquismo ser sinérgico com a qualidade da minha cosmoética, a qualidade da minha cosmoética, ela acaba sendo sinérgica com a qualidade do meu parapsiquismo, quer dizer, essas duas coisas como 2 pesos que caminham juntos. Então, ele favorece. Então, por exemplo, nessa pergunta que você está falando, é uma questão de como o parapsiquismo ele pode ajudar na minha cosmoeticidade. Por quê? Na hora que eu começo a testar se há pressão holopensênica ou uma descompressão holopensênica, isso pode ser um dado para eu verificar se aquele ato está mais para cosmoético ou não. Então, eu vejo, aquele ato, ele gerou uma pressão holopensênica maior? Sim. Ainda é ambíguo, às vezes ele está porque aumentou o assédio, então, de repente, ele pode até ser cosmoético. Mas isso vai perdurar? Qual é o resultado? Então, é mais uma variável para a gente verificar. A mesma coisa, uma descompressão. Então, às vezes, quando há determinado ato, e naquele momento parece que limpa tudo, fica tudo limpo. Quer dizer, houve um desassédio, um heterodesassédio. Então, isso também é um dado. Olha, então, aquele ato que foi feito, seja pela própria pessoa, às vezes por um terceiro que ela observou, temos indícios aí que pode ser um ato cosmoético. Mas lembrando que as coisas não são tão matemáticas, né? São várias variáveis para a gente olhar e essa é uma delas. Outra pergunta, final da segunda linha.
como otimizar o exercício da incorruptibilidade cosmoética em meio a tantas pressões onipresentes? Bem, aí é uma questão do exercício pessoal, né? Porque o que é incorruptibilidade? É nós não corrompermos aquilo que nós já entendemos que é cosmoético. Então, quando nós corrompemos ou como nós não seguimos aquilo que nós já colocamos como certo para nós mesmos, é o que vai dar drama de consciência, né? Que já é a consciência pesada, aí não dorme de noite e fica cheio com autoculpa, porque a gente fez uma coisa que nós já consideramos que não seria o mais correto. Então, eu vejo que essa questão da incorruptibilidade, independente das pressões que existem por aí, é nós nos mantermos firmes naquilo que nós consideramos que é o melhor. E entra um fato muito importante aqui, o domínio da energia. Quanto mais eu dominar as minhas energias, mais eu vou conseguir me sustentar para não entrar na onda da pressão holopensênica. Então, a gente vê como é que é importante a questão do parapsiquismo e a questão do trabalho com as energias, porque a gente consegue sustentar, então a gente tem aquela decisão, às vezes, de não se corromper, e o trabalho com a energia vai ajudar a manter isso. Sim, por favor. Nessa pergunta é interessante, porque eu também pensei um pouco na xenopensenidade, Xeno, né, de outras pessoas, ou no ambiente da holopensene. Então, esses dias mesmo, eu estou pensando, observando que a cosmoética, eu percebi alguma pensene. Não, sabe, apareceu lá na minha cabeça, ok, pode ser minha ou não. Às vezes eu preciso dar uma checagem na minha cosmoética, isso é minha, eu penso dessa forma, eu tenho essa intenção, através disso eu encontrei, não, isso não é minha, sabe? Mas é coisa que, às vezes, as pensenes são tão parecidas nós, ou sempre nós pensamos nisso, né, que todas as pensenes são minhas. Cada pensene eu tenho em minha cabeça e minha. Cada pensamento eu tenho em minha. Mas não é a cosmoética ajuda muito para distinguir entre o que é sua e o que não é. Então, são colocações na coisa aí. Isso que você está falando é muito interessante. Por isso que é importante, né, o autoconhecimento. Porque se a gente se conhece, a gente sabe, não, eu sou assim. Então, esse pensamento aqui está muito fora do meu padrão. Peraí, eu não sou assim. Então, o que está acontecendo? Ou será que eu estou tendo uma recaída ou esse pensamento não é meu? Então, todo esse exercício até, que é o desse verbete, é para a gente começar a pensar mais sobre a questão da cosmoética, porque é complexo, ninguém falou que é simples, né? Mas se a gente começa a pensar, é que a gente vai começar a chegar nas conclusões sobre a questão da cosmoética e dessa nossa percepção maior. Lá na África, quando eu fiquei mais sozinho, eu tive algumas reflexões assim, momentos, não, isso não é minha. Eu comecei a distinguir muito melhor entre minha e as outras. Eu até tive uma ideia, uma inspiração de amparador, eu acho. Você está começando a distinguir entre sua pensanidade e as outras. Então, é interessante que você falou, porque você teve essa oportunidade de passar, né, uma temporada na África, num local sozinho, num local que você nunca tinha ido. Então é interessante isso, perceber, que você vai perceber a pressão do holopensene, né? E quando a gente está no holopensene normal, a gente não se dá conta, mas você indo para um lugar muito diferente, ainda mais sozinho, não tem nem como fugir, né? Porque você está lá só você com você. Então realmente deve ter sido uma experiência bem rica. Isso é boa, tem que escrever. Só complementando a pergunta dele, né, e o questionamento, tem o laboratório, né, de diferenciação pensênica. Que é o serenário, né? Exatamente. Então, isso vai ajudar você, vamos dizer assim, entrar num aprofundamento para você se conhecer mais a tua autopensenidade. E até para você começar a identificar quando é o xenopensene. Né? Porque o xenopensene também é complexo, né? Então, tem que ver de onde que está vindo a fonte, a energia. E o que e às vezes pode ser nosso mesmo, né? Exato. Então, será que a gente está pisando na bola? Então, essa diferenciação, mas é interessante, essa reflexão, porque na verdade, quando ele ficou lá, eu até pensei nisso, é quase um serenário, né? Porque ele ficou lá num lugar sem conhecer ninguém, fechado. Então, óbvio, o serenário é um laboratório, para quem não conhece, que as pessoas ficam fechadas, são 3 dias, se não me engano, 3 ou 5, isso. 3, né? 3 dias lá dentro, sem estar em contato com ninguém. A gente está fazendo uma analogia, obviamente, né? Uma analogia de que também ele ir para um local estranho, sem conhecer ninguém, sozinho, também foi uma imersão
bem rico na sua própria pensenidade, e é interessante ver essa influência da energia do local, do holopensene, como é, por exemplo, eu sei, já morei muito tempo em algumas cidades, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, e é bom quando eu viajo ao Rio, eu começo às vezes a sentir, gente, mas isso aqui é conhecido, a própria pressão do próprio holopensene, não é nem uma consciência específica, todo aquele conjunto de ideias começa a influir na nossa pensenidade. E aí a gente começa a ver, olha, isso aqui é conhecido, porque eu já morei aqui, eu já não tenho mais isso, eu já não penso mais assim, eu já mudei. É interessante isso aí. Outra pergunta? Lógico, depois a gente vai seguindo com os teletertulianos. A fatologia, na terceira linha, a conservação da autoexpressão coerente com altos valores evolutivos. É o que leva a nossa cosmoética, né? Porque o que faz a incorruptibilidade? A gente buscar ser coerente com aquilo que a gente pensa ou nós consideramos, a partir das nossas ponderações, que é o correto. Então, se eu vejo que isso é o correto, eu vou agir em função disso. E o correto para mim, ele pode ser diferente do seu, porque a gente sabe que os níveis de cosmoéticas variam. Então, o nível de cosmoética é aquilo que eu já consegui entender da cosmoética que é maior, que é a moral cósmica, o que eu já consegui entender e aplicar. Então, por isso que os níveis de cosmoética são diferenciados. E aí a questão é, o problema... vamos supor, alguém pode fazer o mesmo ato. Eu faço um ato, aquela outra pessoa fez o mesmo ato. Para ela pode ter agravantes e o outro pode ter atenuantes. Por quê? Uma pessoa ela pode estar fazendo aquilo por ignorância, ela ainda não conseguiu compreender que aquilo às vezes é errado. Né? O nível de cosmoética às vezes dela é baixo. E o outro não, o outro já compreendeu. Então é o mesmo ato, tem atenuantes e tem agravantes. Então para aquela pessoa que já sabe que aquilo é errado, já tem consciência e faz, vai ser mais agravante do que aquela que faz por ignorância. Às vezes ela nem conseguiu entender que aquilo é errado. Então, esse jogo da cosmoética é muito delicado. Por isso é tão difícil fazer a heterocrítica quanto a cosmoética alheia. É mais fácil a autocrítica quanto a nossa própria cosmoética. Porque aí a gente sabe, cada um sabe, quando está fazendo uma coisa que você sabe que não está correto. Dentro daquele nível que você conhece. Então, esse que eu vejo que é o mais sério. Então, a partir de você desenvolver a tua autocosmoética, você vai começar a entender também o nível de cosmoética do outro? Sim, você entende melhor. E agora, julgar é muito difícil, eu não sei o nível do outro. Eu vejo um ato ali, qual é o nível de cosmoética daquela pessoa? Eu posso até ver em função do resultado dela, mas é difícil. A auto, não. A gente sabe o que está fazendo. Por isso é bom sempre trazer para a gente. E o parapsiquismo, como a gente está trazendo aqui, né, a ideia desse verbete é que as vivências parapsíquicas, elas são também instrumentos variáveis para a gente chegar a essa conclusão se aquele nosso ato está mais correto ou não. Porque a gente vai ver a repercussão. Qual a repercussão daquele nosso ato multidimensionalmente? Como é que mudou a energia? Para melhor ou para pior? Como que as companhias? O amparador ficou comigo ou o amparador deu um tchauzinho para mim, né? Aquele que a gente conversou até ontem, né, lá no curso. Então, como que qual foi a reação das paracompanhias na hora daquele ato? Então, isso são tudo dados para cada um pensar e chegar na análise para ver, para aferir, né, o nível de cosmoética naquela situação. Só ampliando um pouquinho. Vamos falar, não tem problema. Vamos explorar, porque esse assunto me interessa. Vamos conversar juntos. Muito. É o seguinte, você, pelo parapsiquismo, a gente sabe que tem desde o bicho lá, tem parapsiquismo, né? Isso. E ele nem, vamos dizer assim, nem tem noção de... Tá? Então, à medida que eu for trabalhando meu nível de cosmoética, vamos dizer assim, eu vou avançando também nas minhas companhias extrafísicas também? Isso também tem relação? Como que funciona? Vamos pensar o seguinte, eu chego a colocar isso em algum lugar, deixa eu achar aqui para a gente ler. Eu falo que, em evolução, na página, é o meu página 4, mas eu não sei se está com a minha, acho que está igual a vocês, né? Está sim, porque eu peguei daqui. Eles, quando imprimem em casa, dá página diferente. As faculdades parapsíquicas são atributos conscienciais naturais. Portanto, ter o parapsiquismo desenvolvido não necessariamente indica ser a consciência sensitiva, possuidora de elevado nível ético ou cosmoético. Tá? Porque parapsiquismo, você falou, até o bicho tem parapsiquismo. Tá certo? Entretanto, aí vem o que a gente está falando. Sem cosmoética, o avanço parapsíquico tende a estancar-se ou anular-se devido às intoxicações e retornos energéticos patológicos consequentes às más condutas interpresidiárias. Então, a pessoa pode ter muito parapsiquismo, mas se começa a usar isso sem cosmoética, a tendência é o quê?
vai ter que começar retorno patológico, energia, ela vai ficar intoxicada, então a tendência é que ela não vai ter uma visita, uma comunexa evoluída, por exemplo, ou um parafenômeno muito avançado. Então a gente vê que a pessoa tem parapsiquismo uma coisa, vai desenvolver o parapsiquismo, tem técnicas para isso, ok? Se ela junta esse parapsiquismo com cosmoética, o que vai acontecer? Os amparadores vão ficar mais afeitos a ajudá-la, então pode ter extrapolacionismo parapsíquico. Ela vai se predispor, até pela assistência que ela vai fazer, a ter mais amparadores, a ter mais vivências, às vezes, de fenômenos mais avançados, em função do trabalho que está fazendo. Então, as coisas vão andando juntas. Então, o que a gente quis fazer aqui no verbete? Onde é que a gente coloca? O que seria um parapsiquismo sem cosmoética? E do contrário, uma cosmoética sem parapsiquismo? E como que é importante esses dois estudos caminharem juntos? Porque caminhando juntos, eles vão sinérgicos. A gente estuda o parapsiquismo e estuda a cosmoética. Estuda o parapsiquismo e estuda a cosmoética. Juntos eles vão caminhando e um ajuda o outro. Então, o parapsiquismo me ajuda a entender a cosmoética também. Porque eu vou conseguir ver uma série de variáveis que sem o parapsiquismo eu não veria. Eu ia ver só a questão muito intrafísica. Muito intrafísica eu não veria. Então, ele vai me ajudar até a fazer uma avaliação mais cosmoética, quando eu tenho um parapsiquismo. Do contrário, também, o parapsiquismo, se eu coloco a cosmoética, eu vou ter também mais chance de ter mais fenômenos mais avançados, eu vou ter ajuda extrafísica, vai ter amparador junto comigo, e assim vai. Então, as duas coisas vão andando juntas. Tá, obrigada. Sim, Rosana? Vamos lá. Oi. Então, você disse que há pessoas que fazem coisas e que não sabem que está errado. Mas eu não sei se eu concordo muito com isso, não, porque eu acho que por mais rudimentar que seja a consciência, mais evoluída ou em subnível evolutivo, eu acho que existe uma possibilidade da pessoa sentir que está errado. Porque assim, ó, eu acredito que a ética, sendo pessoal, cultural, ela depende do grupo e tal, e a cosmoética, sendo já do nível um pouco mais avançado, que é um conceito mais ampliado, tem mais a ver com a pensinidade, que aí, para dar conta do recado, em decorrência dos assédios e tal, aí sim entra o parapsiquismo, tudo isso que você está falando aí, que eu acho que é importante. Mas você acha mesmo que há pessoas que fazem coisas e que não sabem que está errado? Eu vou argumentar e vou te dar um exemplo. Não, tem coisas que eu acho que as pessoas, até por serem consensos sociais, é muito difícil a pessoa fazer e achar que não tem nada. Por exemplo, consensos sociais, a questão de você não vai matar, você não vai roubar e tal. Acontece que tem coisas da cosmoética que são muito sutis. E às vezes a pessoa nunca caiu a ficha sobre isso. Quer ver um exemplo que a gente fala muito aqui, que gera uma polêmica danada? É o famoso pisar na grama, né? Para muitas pessoas não tem nada a pisar na grama. Qual o problema de pisar na grama? Nem se tocou que aquilo ali tem é um ser vivo, que ali pode estar imprimindo dor naquela grama. Então são coisas que é a sutileza da percepção que vai chegando. Então isso que eu estou querendo dizer, entendeu, Osana? Existem as mais crassos, mas existem coisas sutis. Tem coisas, por exemplo, que um serenão deve achar... Oi? Exatamente. Por exemplo, tem coisas que um serenão, por exemplo, deve ter de cosmoética que a gente nem passa pela nossa cabeça. Isso que eu penso, entendeu? Nem passa pela nossa cabeça esse detalhe. Então, eu estou dando o exemplo da grama. O Mário deu um exemplo ali de montar cavalo. O professor Valdo também sempre fala, né? Você está bem subjugando o animal tem dor. E que é consenso social de que não tem, a maioria das pessoas não tem nada demais. Então, quando vai sofisticando a questão da cosmoética, a pessoa começa a ver. Então, vai dizer que o outro é errado? Não, você nem se tocou do nível da situação. Então, isso que a gente estava querendo colocar. Existem coisas sutis. Quer ver uma coisa que ninguém legisla contra isso? A questão de pensar mal do outro. Pensar mal, mas não tem nada, eu tenho direito de pensar mal do outro. Aí, o que acontece? Aí é onde entra o parapsiquismo. A pessoa vê, ela começa a pensar mal do outro, ela já começa a saber de energia. Então, ela sabe que se ela pensar mal do outro, ela está jogando uma carga energética nesse outro. Esse outro pode, se é mais sensível, pode pegar essa carga energética, pode passar mal, pode acontecer uma série de coisas, se ele for sensível. Então, a pessoa começa, opa, esse negócio de pensar mal no outro, eu estou vendo o dano que eu causo. E que para muitas pessoas, elas nem se tocam que isso causa algum dano, acha que está só na cabeça dela e ficou.
Então, isso que a gente está querendo falar, entendeu? Eu concordo com você, Osana, tem coisas que realmente não dá para dizer que a pessoa é inocente. Mas existem sutilezas e coisas que a gente está dando uns exemplos aqui, e até a gente chegou a pensar nisso em função até quando o professor Valdo fala, a gente fala, nossa, mas tem lógica isso, né? Tem uma lógica danada. Agora, devem existir muitas outras coisas que a gente nem passa, nesse sentido que a gente está falando. Amar uma bactéria ou um vírus? Pois é, então tem um monte de coisa aí que a gente tem que pensar, né? O negócio é sério. Longe. Tem um caso também, por exemplo, do psicótico. O psicótico, ele vive num mundo à parte, então muitas vezes ele não sabe que aquilo que ele está fazendo é errado. Para ele está certo, que é diferente do perverso. O perverso sabe que está fazendo errado e continua fazendo errado, entendeu? E o psicótico não, muitas vezes ele acha que está fazendo certo, mas ele está sendo anticosmoético, né? Mas aí é o desequilíbrio, né? Mas é por aí. Sim, por favor. Na página 2, primeiro parabéns pelo verbete, viu, professora? A senhora está aqui disponibilizando o seu tempo, para nós tem sido muito útil. Muito obrigado. Sobre o mapeamento página 2, primeira linha, mapeamento das próprias sinaléticas energéticas e parapsíquicas. Então, são duas coisas que eu encontrei aqui, energética e parapsíquica. Eu gostaria que a senhora ampliasse esse raciocínio, principalmente quando se trata de situações de parapsiquismo, em que muitas vezes nós estamos envolvidos com às vezes, mega seriadores e tão pouco percebemos e acreditamos que estamos realmente amparados. E isso, no nosso dia a dia, qual seria o procedimento para que a gente pudesse ampliar esse mapa, essa sinalética, quando ela é energética e quando ela é parapsíquica? Olha, isso é bem tênue a diferença, né? Vamos pensar o seguinte, quando a gente fala só energética, às vezes é só da energia de um ambiente, tá? Uma sinalética energética. Você quer o microfone? O Mário vai... Não, já se motivou aí? Então tá, deixa eu falar. É porque tem um curso de sinalética, por isso que ele já se alvoroçou. Então, vou passar a palavra, pronto. Desculpa. Não tem problema, pode seguir, segue em frente. Com relação, quando se fala sinalética energética parapsíquica, energética significa a parte anímica da pessoa, ou seja, a parte do corpo, da vontade, aquilo que ela percebe a partir das reações fisiológicas, físicas, etc., da própria vontade. E quando nós falamos de parapsíquica, quando a gente tem intervenção do extrafísico, ou seja, de outras consciências extrafísicas. E essa interação, já nós partimos pela condição do parapsiquismo, ou seja, que vai além da realidade puramente física. Por exemplo, eu posso sim, entrar num ambiente e sentir uma mudança de temperatura. É uma percepção puramente energética. Mas eu posso entrar num determinado ambiente e sentir aquele ambiente pesado pela quantidade de consciências que estão ali doentes. Isso já é parapsiquismo, é a percepção parapsíquica. Por isso que nós fazemos a diferença entre sinalética energética e sinalética parapsíquica. Não quer continuar a resposta? Você perguntou outra coisa também, não foi? A questão de como ver se é um amparador, quando se trata de um amparador, quando se trata, às vezes, um mega sedador, porque a diferença é, como o professor Mário citou, são diferenças muito tênues. Olha só, não é tão tênue assim, não. Eu vou expor um pouquinho mais com relação à diferença entre... A tênue seria entre amparador e guia cego. Esse é tênue. Mas entre amparador e assediador não é tão tênue assim, não. Mas vamos lá. Vamos começar com o guia cego. Guia cego é aquela consciência amiga nossa, às vezes um ex-parente, que estimula a nós a ver o nosso próprio ego e a defender o nosso próprio ego. E nós nos sentimos muito bem com isso. Então, tudo que é voltado para o seu próprio ego, desconfie, pode ser guia cego. O amparador, ele sempre vai privilegiar o outro. Mesmo quando você está se capacitando junto com o amparador, mas visando o outro, visando o coletivo, visando o universalismo. Então, a diferença está na percepção, no conteúdo desse fenômeno, dessa conexão. Já os assediadores, ele te traz o mal-estar por natureza. Ou seja, você está mais irritado, mais obnubilado,
você não tem tanta paciência, você não aguenta mais o outro, você discute mais, você se irrita mais. Então, o processo é avaliar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que normalmente tem uma homeostase emocional relativa boa, em algum momento isso é alterado, pode desconfiar, tem boi na linha ou tem assédio. E já a diferença entre guia cego e amparador, às vezes gera confusão, sim. Muito obrigado. E tem relação até com a última pergunta que eu parei no meio aqui, o teletertuliano, é que ele pede na terceira linha como realizar a avaliação sincera da autointenção sem cair em autoenganos. Eu acho que entra com essa questão aí, né? A questão da intenção também. Então, como o professor Mário falou, se é o guia cego, o guia cego, e principalmente se é o mega sediador, a intenção está egocentrada, tem aí orgulho, tem manipulação do outro, tem uma série de coisas que não estão qualificadas. A cosmoética não está, a sua cosmoética está, você está fazendo coisas que você acaba ferindo a sua cosmoética, de certa forma. Então, isso é um indicador também. E aí, como ele pergunta, autointenção sem cair em autoenganos. Eu vejo que justamente essa questão do autoengano, a gente tem até um verbete já, paradoxo do autoengano, que a gente fala um pouco sobre isso, né? E o parapsiquismo, ele ajuda a não entrar nesse autoengano. Por que o parapsiquismo ajuda? Porque se você vai falar assim, não, está tudo correto, eu estou fazendo tudo certo, a minha intenção está a melhor possível. Aí a energia do ambiente fica esquisita. A pessoa não faz... Obrigada. Mário já saiu ali, tem um compromisso. A pessoa não está... não se sente bem, a coisa fica mal parada. Então, vai ter sinais de que a coisa não está legal. Então, o autoengano, o parapsiquismo vai ajudar a não entrar nesse autoengano quanto à própria intenção. Ah, minha intenção está perfeita, ok, mas está tudo estranho, a energia não está boa, como é que está isso aqui? Então, vamos questionar, vamos tentar estudar e analisar. Então, era nesse sentido aqui. A incoerência. E o mais sério, eu acho que a cosmoética é isso, a gente manter a nossa coerência, né, que não é fácil. Olá, Sofia. Oi, Adê, tudo bem? Na página 2, esse trinômio, você acha que quanto maior a intelectualidade, melhor essa percepção do parapsiquismo com a comunicabilidade? Essas três coisas a gente colocou aqui, que é a tridotação, né, que o professor Valdo sempre fala que é importante, que é juntar intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade. Então, o que a gente entende? Que essas três coisas ajudam. Por exemplo, o parapsiquismo, para a gente também ser mais cosmoético no parapsiquismo, a intelectualidade também é importante, no sentido de conhecimento, para evitar tanto erro por ignorância, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente estuda, mais a gente lê, mais a gente já viu uma série de casuísticas do que o certo do que o errado, não é? Dos efeitos das situações, então vai ajudar até nessa questão de avaliar a questão parapsíquica. E a comunicabilidade é na hora da gente expor até as questões, as percepções parapsíquicas, tanto cosmoéticas como parapsíquicas, essa exposição é importante, né? Como que eu vou expor com cosmoética aquilo que eu percebo? Então, essa é a tridotação que a gente vê que é importante também nesse sinergismo. Tá. Ainda na página 2, na parafatologia, na quarta linha, e explana para mim mais esse vislumbre dessa movimentação das paratestemunhas. Tá, isso aqui a gente está colocando várias variáveis, né, que a gente pode olhar para tentar avaliar a questão da cosmoética, né? Essa é uma delas. Então, o vislumbre da movimentação das paratestemunhas. Então, por exemplo, depois, as manifestações do parelenco. O que é essa movimentação? Os amparadores se afastaram, os amparadores chegaram. Às vezes você tem... Isso acontece, por exemplo, você toma uma decisão, e até num curso mesmo, vão fazer determinado exercício, dá uma potencialização violenta. Falou, opa, então isso aqui está correto, era para ter feito isso, está tudo certo. Houve uma movimentação, houve uma intensificação de amparo naquele momento. Então, é um sinalizador de que é isso mesmo, estava tudo muito correto. Vamos supor uma situação contrária, a pessoa tem uma ideia e faz aquilo, o negócio... A gente fala, o campo estiola, né? Fica esquisito, começa a ficar meio enhacado a situação, às vezes uma fala, às vezes uma colocação. Então, são indicadores de que, peraí, parece que aumentou o assédio aqui, o que aconteceu? Como é que estão
Os amparadores estão aqui ou aumentou a assedialidade? Então, o que está acontecendo? Então, é mais um indicador para as pessoas avaliarem. Então, o fato, às vezes, de aumentar o assédio pode também ser positivo. Às vezes está trazendo uma escagem para fazer um desassédio. Não estamos entrando em juízo de valor aqui. O que a gente está entrando no juízo é perceber o que está acontecendo. Houve isso. Isso aqui é assim mesmo? Isso era para ser? Ou isso aqui está equivocado? Então, é mais uma variável que a gente está colocando aqui do parapsiquismo, que ajuda numa avaliação quanto a um ato, se aquele ato está cosmoético ou não. Tá? Então, vamos lá. Pensenologia, página 1, final da 7ª linha. Poderia explicar as equilibrações holossomáticas em prol da paraconexão ao holopensene da parapreceptoria. Isso são os investimentos, que a gente vê como um investimento cosmoético, né? A gente fala muito de amparador, de querer ter amparo, né? E eu acho que todo mundo gostaria de ter amparo, ou gosta dessa condição. Mas aí vem a pergunta, o que eu faço para me manter equilibrado, para eles conseguirem se conectar com a gente? Então, eu preciso ter estar com um certo equilíbrio do corpo, né? Se eu tiver com uma enxaqueca, como é que o amparador vai tentar falar comigo? A gente não estou para isso, né? A gente não consegue. Então, o que a gente precisa fazer para evitar a enxaqueca, por exemplo, né? Ou qualquer outra situação que eu possa agir mais preventivamente? No caso do soma, no caso das energias, eu faço uma exercitação periódica de energia para estar em dia. Se precisar de energia, eu estou aqui. A questão das emoções, se eu estiver muito assoberbado com alguma emoção, eu não consigo acessar nada. Eu estou tão, às vezes, com monoideísmo naquelas ideias, aquela emoção alterada, que eu não consigo. E a mesma coisa com as ideias. Eu tenho espaço pensênico para o amparador vir e me dar uma intuição? Ou eu estou, às vezes, tão assim, assoberbado que eu não dou nem espaço para perguntar, tem amparo aqui? Como é que estão as energias? Então, essa equilibração, justamente, a gente mantendo o equilíbrio desses 4 veículos, fica mais fácil a gente conectar para a preceptoria. Patologia, página 1, 3ª linha. Poderia abordar a avaliação sincera da autointenção. É aquela pergunta, né? Qual a qualidade da minha intenção? Eu estou fazendo isso para quê? O que eu ganho com isso? Há lisura nessa minha intenção? Então, cada um que vai ter que chegar a essa conclusão por si mesmo. Parafatologia, página 2, 1ª linha. Poderia discorrer sobre o mapeamento das próprias sinaléticas energéticas e parapsíquicas? Exatamente, se a gente começa a mapear e conhecer as nossas sinaléticas, tem até um verbete da professora Sandra Tornieri, que, se eu não me engano, o nome é justamente esse, mapeamento das sinaléticas. É você começar a fazer o registro. Então, você tem aquele sinal, aí você anota. O que eu estava sentindo na hora? O que eu estava percebendo? E aí vai chegar uma hora que você vai saber, não, quando eu sinto determinada sinal, ou determinado zumbido no ouvido, ou determinada coceira no dedo do pé, seja lá o que for, eu já cheguei à conclusão, pela minha experiência, que isso é amparador, é um contato com uma energia mais saudável. Do outro lado, um outro sinal qualquer que você identifique, não, isso aqui, geralmente, eu sinto, essa repercussão ocorre quando é um contato com uma energia mais patológica. Então, essas sinaléticas vão ajudar até a gente perceber aquilo que a gente falou antes, que a Socorro perguntou, né? O levantamento da dinamização da movimentação do extrafísico, das consciências. A minha sinalética vai me dando dicas. Às vezes, como é que a sinalética está dizendo? Eu fiz uma coisa da sinalética do amparador. Opa, eles chegaram, tem trabalho aqui. Ou do contrário, isquei alguma coisa. E aí é neutro, pode ser uma escagem positiva ou não. Então, isso cada um tem que ver. Tá? E na 5ª linha, as para-inspirações baratrosféricas ou interlúdicas. É aquilo também diferenciar. A sinalética vai ajudar a diferenciar essa inspiração. Aquilo que o professor Jeffrey falou há pouco tempo atrás, a questão do genopensene, né? Então, vem aquela ideia na sua cabeça de fazer alguma coisa. E aí, aquela ideia, registramos. Se essa ideia vir junto com uma sinalética de amparo, opa, é mais um indicador que é isso mesmo. Se ela já vier com uma sinalética mais esquisita, estranha, opa, isso aqui está parecendo uma ideia mais de assediador que está vindo aqui. Então, essa diferenciação entre a para-inspiração baratrosférica e interlúdica também ajuda a perceber o que é uma inspiração mais cosmoética ou não. Em efeitologia, poderia esclarecer os efeitos cosmoetificadores da projeção vexaminosa?
A projeção vexaminosa tem até um capítulo de 700 experimentos sobre projeção técnica da projeção vexaminosa. A projeção vexaminosa é aquela projeção lúcida, extrafísica, em que a gente fica para-ruborizado, né? Porque no extrafísico, as nossas reações elas são imediatas. No intrafísico, a gente consegue, às vezes, pensar uma besteira e morder a língua e segurar, né? No extrafísico, as coisas são mais rápidas, a gente pensa e age. Então, a projeção vexaminosa é, às vezes, uma coisa que a gente tem uma reação, às vezes, inapropriada em algum ambiente, e aquilo serve para nós nos conhecermos, entra na questão do autoconhecimento. Então, eu ainda tenho essa reação. Então, a pessoa, não, eu pensei que já tinha superado isso. Uma pessoa, vamos supor, uma consciência que seja mais belicista, belicosa, gosta de briga. Então, vamos supor que no intrafísico ela já conseguiu, já está mais tranquila. E aí ela se vê no extrafísico lá, querendo brigar com alguém. Então, o que acontece? Então ainda tem alguma coisa que eu preciso trabalhar. Isso aqui ainda não está muito bom. Eu preciso ver o que está pegando, qual foi o calinho que foi pisado, que eu ainda preciso trabalhar, porque ainda tem esse resquício de belicismo, por assim dizer, né? Então, estou dando um exemplo, tá? Você ia perguntar? Sim, por favor. A era da projeção? Então, é isso. A projeção, às vezes, também uma projeção vexaminosa que é grande, né? Às vezes a pessoa está lá reclamando e está sofrendo porque está com a unha encravada, né? Aí o amparador sai do corpo e mostra a ela uma condição lá de sofrimento na baratrosférica violenta. Também dá um para-rubor bem interessante, né? Então, são essas condições patrocinadas por amparadores para mostrar determinada realidade. E aí a pessoa é cosmoetificador, né? A gente fala, é um efeito cosmoetificador. A pessoa vai parar para pensar, eu não estou sendo cosmoética na medida que eu estou, às vezes, agindo de determinada maneira. Ainda está faltando algum burilamento na minha compreensão. Tá bom? Antagonismologia. Poderia explicar o antagonismo vanguarda parapsíquica, boca torta multimilenar. Isso também tem correlação com a questão da cosmoética, né? E aqui no caso, na cosmoética em relação ao parapsiquismo, né? O que seria essa vanguarda parapsíquica? A pessoa está na frente, ela está mais cosmoética, ela está começando a usar o parapsiquismo de uma forma cada vez mais equilibrada, mais cosmoética. É o contrário da boca torta, né? Às vezes a pessoa usou o parapsiquismo de uma forma equivocada há várias vidas, e aí chega nessa vida a pessoa começa a usar erradamente o parapsiquismo. Então é isso que a gente quis jogar. Oi? Para o mal, ou então para manipular pessoas, como a gente coloca aqui, tem a síndrome do oráculo, né? Também um verbete muito bom do professor Rodolfo, que é a síndrome do oráculo. Né? Tem até a definição dele aqui, deixa eu pegar aqui para a gente ver. Síndrome do oráculo. Ele já foi defendido pelo professor Rodolfo. É o conjunto de sinais e sintomas manifestos pela consciência intro ou extrafísica na sustentação recalcitrante de hábito patológico em expor previsões, vaticínios e informações de base parapsetiva e parafenomênica com viés amador, imprudente e egóico. Então a pessoa vira um oráculo, começa a falar as coisas sem saber, de qualquer maneira, às vezes até para querer mostrar um certo poder, né? Eu sei o que eu estou vendo aqui. Então, porque pelo que eu saiba, esse pessoal de política, em Uberaba, em todo lugar, e uma prima que trabalhava com taquígrafa no Senado, eles usam tudo isso aí, o professor confirmou. Eles vão em Umbanda e numa série de coisas. Não sei se é para segurar a barra das energias negativas que chegam ou se é para conseguir mais poder, entendeu? Eles fazem coisas, eles não fazem nada sozinhos, então tem sempre o guru, entendeu? Uhum. É a tal história. Então, o parapsiquismo, esse parapsíquico que está usando de forma errada, a fenômeno de uma forma equivocada, isso tem, o que a gente está falando que isso tem revertério. E o revertério não é nem assim, vem um juiz aqui, é próprio retorno daquilo. Porque se a pessoa usa o parapsiquismo para fazer mal para alguém, isso tem um retorno energético. Isso com vem. Certeza. E aí, com o tempo, vai vindo. Uma hora a pessoa para e a tendência é ter o parapsiquismo, acabar, fechar, né? acabar.
né? Acabar não, ele está ali, mas ele está totalmente obnubilado, inativo, né? Obnubilado. Sim. Pega o microfone, por favor. A mitologia, olha, é a próxima pergunta que coincidiu de novo com o teletertuliano, né? É o dom parapsíquico recebido sem autoesforços. Isso é um mito que pega várias pessoas. Tanto essa pessoa que já nasce com parapsiquismo, então ela acha que eu já tenho parapsiquismo e não vai trabalhar tanto para qualificar esse parapsiquismo e até para aumentar, ela acha que tudo bem, eu tenho clarividência, tá, já estou furando o cosmos. Quando tem parafenômenos muito mais avançados que isso, né? E que muitos que a gente nem consegue vislumbrar, então, são tantos, né? Que muitos a gente nem tem ideia. Imagina uma fenomenologia de um serenão. Mas a pessoa fica naquilo, então ela acha que isso acabou. E do contrário também. Então tem pessoas que elas acham que ou ela tem parapsiquismo ou ela não tem. Isso é um grande travão para o desenvolvimento. A pessoa, não, eu não nasci parapsíquica, então eu não tenho mesmo, e não vou fazer nada para isso, não desenvolve, não vai trabalhar energia e não vai procurar desenvolver essa tendência, ou na verdade o parapsiquismo ele é uma habilidade, como até a Ana falou muito bem, até animal tem parapsiquismo, mas aqui não tem nenhum controle, né? Então o parapsiquismo é possível nós desenvolvermos. Obviamente, como é um desenvolvimento, se eu comecei a desenvolver a 3 vidas, vai ser diferente de uma pessoa que desenvolve a 50 vidas, é óbvio. Vai estar num nível muito mais elevado. Mas a gente tem que começar a desenvolver e aumentar essa nossa capacidade de perceber de uma forma lúcida. Então, esse mito é um grande travão. Travão para o desenvolvimento do próprio parapsíquico, que acomoda, como aquele outro que às vezes acha que tem um parapsiquismo incipiente ou não tem nada e também não faz nada para melhorar. Então, trava tudo. Adriana? Tá? Sim? Por gentileza, na página 3, dissociação. A dissociação entre a cosmoética e a parapercepciologia limita os estudos das duas especialidades. Dá para você expandir isso para eu entender? É isso que a gente começa a falar embaixo, olha só. Isso é que a gente está buscando defender aqui no verbete, né? Que se a pessoa dissocia o estudo da cosmoética da parapercepção, acaba limitando o estudo de cada uma delas. E aí a gente vem explicando embaixo. Por quê? Vamos fazer um resumo, né? Se eu só estudo cosmoética e não avanço no desenvolvimento do parapsiquismo, a cosmoética são as leis cósmicas, não é? É uma coisa grande, é enorme. Para eu entender isso, eu vou precisar de parapsiquismo para entender às vezes. E se eu não tenho parapsiquismo, eu vou entender a cosmoética, qual é o risco? Eu vou ficar mais limitado muito próximo de uma ética intrafísica. Por quê? O parapsiquismo é que vai me ajudar a expandir essa percepção. Eu começar a ver as variáveis, o que acontece, amparador, como é que funciona o mecanismo dos amparadores, o mecanismo das energias, como que funciona, às vezes, uma dinâmica evolutiva maior. Posso ter retrocognição, aí verifico, olha que interessante, né? No momento que a gente tiver mais retrocognição, por exemplo, um evoluciólogo, ele consegue ver o estudo de caso, né? Que aquela pessoa fez aquilo naquela vida, o que aconteceu depois, o que veio depois, aí ela melhorou aqui, o que repercutiu. Então, o parapsiquismo vai aumentar um nível de casuística muito maior. E aí vai ser mais fácil conseguir compreender. Lembra que a cosmoética é uma coisa enorme, né? Então, cada um consegue entender um pedaço dela e aplicar. Então, se eu tenho parapsiquismo, eu vou começar a aumentar isso. Então, por isso que a gente falou que vai limitar. Se eu fico só na cosmoética sem o parapsiquismo, qual o risco? De ficar eu limitar esse estudo. Ele vai ficar, e quanto mais eu tiver parapsiquismo, vai aumentando. Do contrário, a pessoa que só quer estudar de parapsiquismo e não quer saber de cosmoética. Aí entra nos riscos, como a Osana falou. A pessoa começa a desenvolver o parapsiquismo, mas não se preocupa com os efeitos e as consequências daquilo que faz. Não tem nada. Vai fazendo sem regramento nenhum. Então, também, e o que acontece? O fato de também usar o parapsiquismo de uma forma mais desregrada, também vai limitar. Porque, como a gente falou, não vai dar para ter muita experiência avançada, porque a pessoa vai estar tão intoxicada, às vezes, com umas intenções, às vezes, tão ainda intrafísicas. Então, vai usar parapsiquismo, mas com valores, às vezes, intrafísicos. Vai usar parapsiquismo para ganhar dinheiro.
Vai usar a parapsíquica para coisas que são materiais e fugazes. A tendência ela também não vai conseguir expandir numa fenomenologia mais avançada. Fenômenos mais, uma mega euforização, uma visita a uma comunex evoluída. Já imaginou essa chance de visitar uma comunex evoluída? Como é que funciona? Como as pessoas vivem num local evoluído que todo mundo, elas, às vezes, vive em uma paz? A gente não sabe o que é viver em paz. No intrafísico, a gente não sabe o que é isso, né? Uma paz, todo mundo respeitando um ao outro. Como é que é isso? Como é que é uma sociedade dessa forma? A gente sabe que existem para-sociedades assim. Então, no momento que a gente tem a chance, às vezes, de visitar um lugar, já imaginou como é que a gente teria o nível de compreensão até do que é cosmoético? De sutilezas, né, da cosmoética, que a gente nem se dá conta, às vezes, que a gente está fazendo alguma coisa que não é cosmoético? Porque, às vezes, tem coisas tão sutis, imagina, é só fazer lógica, né? Eles vão ter coisas tão sutilíssimas de cosmoética, então, que a gente nem se deu conta. Os estudos têm que caminhar paralelos a nível de profundidade, então. É isso que, essa que eu tô querendo dizer que foi, não sei se você estava aqui no início, né? Isso aqui foi, esse verbete foi feito a partir de um convite do Colégio Invisível da Cosmoética para fazer uma correlação com a CIP, né? No caso, com o Mate Pensene do parapsiquismo. E aí foi a partir dessa correlação que eu comecei a chegar a essas conclusões, verificar que uma coisa, ela anda junto. Se a gente pensar, a Conscienciologia toda anda junto, né? A gente tem, de modo didático, blocos, né? A gente tem consciencioterapia, tem conscienciometria, aí tem cosmoética, aí tem paradireito, aí tem, proexis, tá todo assim para a gente estudar as especialidades, mas tudo está interligado. Todas elas, eu vejo que todas elas vão de eito, né? A gente vai indo de eito para a gente ter uma visão maior e evoluir de uma forma mais global, né? Uma maturidade mais integrada. Cada um tem seu papel, mas as coisas não são assim estanques. Todas elas interligam. Vai ter os especialistas em cada uma, que é importante, ninguém consegue dar conta de tudo, né? Tem os especialistas para nos ajudar a ir caminhando com essas especialidades ali, mais ou menos de eito, né? Dentro do possível. Sim. Até tem relação, mas para você ver que eu posso... A imperturbabilidade e o parapsiquismo. Qual a importância de você trabalhar a imperturbabilidade com você com relação ao parapsiquismo? Olha, eu posso dizer, até tem alguns exemplos pessoais, né? Até não muito bons, assim, por assim dizer. A imperturbabilidade eu vejo fundamental na hora de um fenômeno parapsíquico. Por quê? A gente tem que ficar... Quanto mais nós trabalharmos para a gente ficar imperturbável, o que é imperturbável? Não é ficar gelado, seco. É a gente conseguir levar o impacto de uma coisa nova sem levar susto, por assim dizer, né? Levar esse impacto. Então, já teve caso comigo de ter um fenômeno parapsíquico e eu levar um susto. E na hora que eu levo o susto, some tudo. Então, é um paravexame, de certa forma. Então, eu falo, poxa vida, né? No caso, apareceu uma consciex na TENEPS, eu estava recostada, né, terminando a TENEPS, na hora que eu abro, tem uma consciex aqui, mas estava tão próxima, que naturalmente eu fiz aquele... E aí foi o tempo de apagar, eu falei, putz, aí depois você fica assim. Não é? Mas, então, não é uma coisa que aconteceu da hora, é uma coisa eventual. Eu falei, o que eu preciso trabalhar comigo? Porque ainda eu acho que estava tão próximo que deu aquele... É uma coisa instintiva, quer dizer, houve uma perturbação. E essa perturbação, na hora, o fenômeno foi. E isso acontece com qualquer fenômeno parapsíquico, né? Põe aí clarevidência, clareaudiência, seja qual for. Se a gente tem o fenômeno e a gente assusta, a gente, na hora, dissipa. Então, eu vejo que essa relação da imperturbabilidade é importante. Quanto maior a gente conseguir trabalhar essa imperturbabilidade, eu vejo que a gente vai conseguir até aprofundar mais os fenômenos, porque... Uma coisa que é inusitada, de uma hora para outra, vamos supor, de uma hora para outra, que aparece uma consciência materializada aqui, a gente tem que respirar fundo e ver o que está acontecendo, quem é, né? Vamos fazer a leitura, mas a maioria das pessoas vai levar um susto, por exemplo. Aquela técnica que o professor Valdo fala, né? O vulcão lá explodindo e você... Qual é a cor da larva? Exatamente. Não, então, assim, qual é a cor da roupa? Por que essa consciência está aqui agora? Qual é a energia dela? Esse é que a gente precisa chegar nisso. Então, cada um tem que ver como que a gente vai fazer para cada um ir minimizando essa reação natural, que é uma coisa de
bicho, né? Se for analisar, né? Muita então, coisa. quanto mais a gente sobreparar, eu vejo que isso aí está diretamente ligado com o parapsiquismo. Muito procedente a sua pergunta. Eu vejo que a imperturbabilidade, quanto mais a gente avançar com ela, quem sabe que é uma coisa difícil, dizem que vem a imperturbabilidade, segundo o professor Valdo fala, ela vem ainda depois da desperticidade, quer dizer, a coisa. Mas a gente tem que começar a aumentar os nossos níveis de imperturbabilidade até para a gente poder ter avanços maiores, né? Outra coisa, pelo menos assim, que eu pelo menos penso, né? Quando ele fala, sabe aquela história do médico, que ele atende o paciente e ele sempre coloca aquela casuística também, que o médico é do câncer, dele pegou o paciente dele, porque ele sensibilizou. Porque eu acho que isso a gente também, em correlação, né? Porque você vai assistir, mas você, imperturbabilidade, porque está aquela consciência extremamente alterada e você tem que, vamos dizer assim, atuação de energia de bicho, né? Aparentemente bicho. No meu caso era pior, porque era amparador. Aí. Então, mas estava tão próximo, mas aí já foi. Diga lá, Osana. Eu tenho amigos médicos parapsíquicos. O quanto que eles evitariam problemas de assediadores e mortes, que depois eles são até condenados, né? Que a gente sabe que isso existe. O quanto que ajudaria, né? Isso aí era bom até você conversar com a nossa turma aí, né? Tá cheio de médico parapsíquico aí, como é que eles lidam com isso, né? Pois é. Vai pegar o depoimento deles. Poderia comentar a frase enfática? Vamos lá. Vivências parapsíquicas e cosmoéticas, quando conjugadas, ampliam o nível de experimentações e cognições sobre o cosmos, elucidando quanto aos ditames da evolução consciencial lúcida. É isso que a gente estava falando, né? Então, tanto as vivências do parapsiquismo quanto as vivências cosmoéticas, se a gente coloca junto, né? Ela vai ampliar o nível de experimentação, de conhecimento sobre o cosmos. Então, a gente vai começar a entender mais o caminho da evolução lúcida. Porque o parapsiquismo, ele expande, né? E ele vai aumentar as variáveis. E a cosmoética vai nos ajudar a juizar melhor isso que a gente percebe. Então, a gente vai conseguir ter maior juízo, de uma forma mais ampla, daquilo que a gente vivencia. Então, se a vivência parapsíquica isolada, sem a gente conseguir melhorar a cosmoética para entender essa vivência, a gente não vai aproveitar tanto do que se a gente juntar as duas coisas. Então, esse que era o objetivo da pergunta, da frase enfática, né? Poderia explicar as técnicas de aprimoramento parapsíquico, as paratécnicas assistenciais e a técnica da ortodecisão reiterada. Técnicas de aprimoramento parapsíquico, a gente tem um monte aqui, né? As dinâmicas parapsíquicas, tem aqui várias dinâmicas aqui na Conscienciologia, e aqui em Foz do Iguaçu, e agora até vai começar a ter em outras cidades, que são vários exercícios de energia, de parapsiquismo. E agora, uma técnica que não precisa de ninguém para te ajudar é a própria técnica do estado vibracional, né? Porque a partir do equilíbrio das suas energias, já é meio caminho andado para você melhorar a questão do parapsiquismo. Então, para cada fenômeno parapsíquico tem um elenco de técnicas, né? No Projeciologia tem lá um elenco de técnicas para você se projetar e sair do corpo, né? De clarividência tem um livro até aqui de um professor que é a questão do parapsiquismo, né? Da clarividência, também tem técnicas de movimento de clarividência e assim vai. Então ver o experimento que você quer aprimorar e fazer essas técnicas. Para técnicas assistenciais, uma das mais comuns é a questão da própria TENEPS, né? Tarefa energética pessoal. Ela é excelente para ajudar não só na questão do parapsiquismo, como da cosmoética. Então, a TENEPS ela é um norteador. As pessoas que fazem TENEPS, está lá todo dia em contato com os amparadores. Esse contato diário também é um grande elemento, não só para desenvolvimento parapsíquico, porque você vai estar durante 50 minutos trabalhando energia e mexendo com parapsiquismo, né? Mas também de cosmoética. Por quê? Uma das técnicas que tem antes de começar a TENEPS é a gente fazer a avaliação do dia que passou. E nessa avaliação dá para a gente começar a ver aonde que a gente, às vezes, não agiu tão bem, aonde que nós agimos melhor. Então, e como que estão as energias, as repercussões. Então, às vezes, um fato que aconteceu no seu dia, e você leva para a TENEPS, e às vezes você vê que tem uma repercussão danada. Às vezes é um fato bobo. E às vezes tem uma repercussão, você vai ter que trabalhar um monte de energia, aquele negócio às vezes criou um assédio esquisito. Então,
Então, aí você tem um elemento para analisar. O que eu fiz ali? Como estava a minha intenção, né? Aí a pessoa que perguntou lá a questão do auto-engano, né? Qual era a minha intenção nesse ato? Por que gerou tanta repercussão que eu fiquei, às vezes, uma parte enorme da TENEP só para tentar limpar uma situação que aparentemente eu não vi que tinha problema nenhum. Aí entra, o que eu fiz, né? A intenção não estava boa? Então, dá um elemento para se pesquisar. Então, a TENEP é excelente para isso, tá? E a técnica da ortodecisão reiterada. Isso é um verbete, já foi defendido aqui. Que é a gente manter aquela decisão daquilo que a gente acha que é o correto e reiterar. Por quê? A gente toma a decisão, né? Eu não quero mais fazer isso. Ok. Só que ainda nós temos a boca torta de fazer isso porque a gente às vezes faz esse comportamento há vidas. Então, é como se a cada dia a gente fosse tomar a decisão, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso. Até que chega um momento que isso já virou... A gente não faz mais isso. Isso já virou já foi incorporado ao nosso repertório de comportamento. Aquilo não está mais, não faz mais questão. Mas até a gente se reeducar naquela situação que nós decidimos que não era o mais adequado, é a ortodecisão reiterada. Orto de cosmoética, né? Eu tomo essa decisão, hoje de novo. Tem muito aquele exemplo dos alcoólatras anônimos, né? Não por hoje, né? Vou fazer uma analogia. Hoje eu não bebo. Hoje eu não bebo. Então, é uma ortodecisão reiterada. Todo dia, não, hoje eu não faço isso. Hoje eu não faço isso. Chega uma hora que aquilo já não causa mais questão. Já passou. Já entrou para a sua personalidade. Você já não faz mais isso. Na argumentologia, cosmoeticidade, página 4, item 2. Ortocomunicação. Como saber e discernir o momento de revelar ou não as para-informações? Isso é uma situação bem difícil, né? Porque a gente vai aprendendo com a experiência. Então, uma das técnicas que se tem é, por exemplo, verificar se os amparadores estão ali na hora. Então, se você tem uma informação, e aí você você sente que sentiu a sinalética do amparador. Ok, então é a hora de você viu, ou avaliou, é o melhor momento, você fala. Se não, não. Então existem modos de a gente começar a treinar isso. Lembrando que no primeiro momento, às vezes vai errar. Então, às vezes fala demais, e aí vai ter consequência, e vai aprender. Ou às vezes fala de menos, é omissão deficitária. Não falei, poxa, perdi a oportunidade. E aí você vai ver que aquele negócio enrolou depois, se tivesse falado na hora certa, tinha assim, evitado uma série de mal-entendidos. Bobiei. Então, eu vejo que isso é a experiência que nos vai chegando, nos trabalhando, né, para que a gente comece a ser mais assertivo e acertar somente o que falar e o que não falar. E aí é onde entra, por que a gente colocou isso aqui? Porque isso é uma atitude cosmoética, a ortocomunicação, em que o parapsiquismo vai ajudar. Então, é muito se eu vou avaliar se eu falo ou não falo só por base de parâmetros só intrafísicos, às vezes eu tenho mais chance de errar. Se eu for levar em consideração a leitura do contexto, é aquilo que se fala, né, na Conscienciologia. O momento certo, a pessoa certa, a companhia correta. As energias estão adequadas, o óleo pensene está bom. Então, você vê que tudo aqui a gente está mostrando, na verdade, abrir a nossa cabeça de como que o parapsiquismo é vantajoso para nos ajudar nesses momentos, nessas horas assim críticas, né, de você saber o que falar ou não. Então, a questão da sinalética, como a gente falou, sentir a sinalética de amparo. Então, essas vão ser mais variáveis que vai ajudar a criar um quadro para poder, às vezes, favorecer mais ao acerto, errar menos, né? Sim? Você vai perguntar? Não, era só para completar também. E ver também se vai servir para o processo evolutivo da pessoa, né? Então, tudo isso, mas como é que a pessoa vai ver às vezes? Às vezes ela não tem noção disso. E o parapsiquismo pode ser o que vai ajudar. Às vezes, vamos supor, o contexto está tudo favorável para a pessoa se falar. E ela percebe que parece que não dá, a energia não vai. Então, não é para falar. Às vezes é melhor, na dúvida, se abstenha, né? Esse é um princípio cosmoético da Conscienciologia.
ou do contrário. Às vezes a coisa está esquisita, mas vem não, mas peraí, mas o amparador está aqui, está na hora, está tudo correto. Às vezes você vê que o campo montou, a energia ficou... Opa, então vamos tentar. E às vezes pode errar ou não, mas tem mais chance. Então, o grande foco aqui é a gente começar a se dar conta de analisar essas variáveis todas, ou buscar analisar, né? Porque o nosso parapsiquismo de todos nós sempre é incipiente, nós estamos cada vez aumentando mais o parapsiquismo, né? Mas já começar a exercitar isso. O percentual de parapsiquismo que cada um já tenha, já começar a exercitar, pôr para funcionar. Vamos pôr para funcionar o que a gente tem, né? Independente da quantidade, porque é justamente pondo para exercitar é que a gente vai aumentar. Essa é o mote, né, que a gente pensa. Você poderia explanar sobre a miopia extrafísica? Vamos lá. Miopia extrafísica. Isso tem a ver com a manipulação lá em cima. Eu vou ler a manipulação só para seguir, tá? Então, esse caso que a gente está falando aqui é o exercício do parapsiquismo sem o regramento da cosmoética. Pode firmar-se sob o monopólio de interesses e valores intrafísicos e acarretar 4 condições patológicas. Manipulação. O relativo domínio do autoparapsiquismo, por ser inusual, pode ser utilizado enquanto fonte de poder sobre outros. Né? Aquilo que a gente tinha falado antes. Motivando a preservação intencional de carências de cognições extrafísicas, emocionais e energéticas do dependente. A pessoa vai criar dependente manipular em função dessa consciência. E aí vem a miopia. A avidez desses pseudo-benefícios surgidos com o prejuízo evolutivo de terceiros, você criou um monte de dependente, promove a visão míope dos bastidores extrafísicos, vislumbrando apenas realidades densas, sem conseguir focalizar consciência de dimensões evoluídas. Então, a própria intenção desqualificada, às vezes a pessoa não vai enxergar muito além, ela acaba ficando míope. O que é o míope? Ele enxerga só até aqui, né? Ele enxerga muito bem perto, mas ali já embaçou o cosmos, né? Então, mais ou menos assim, ela consegue ver o parapsiquismo, mas tudo muitas vezes crosta a crosta, vê só a consciência mais densa, não consegue, às vezes, ter condições de ver adiante. E a pessoa, às vezes, pensa que não, esse parapsiquismo é o máximo que a pessoa tem. Só que ela está vendo, às vezes, só o processo mais denso. Ela não enxerga além, não enxerga a coisa mais sutil, mais evoluída, as comunex mais avançadas. Então, isso que a gente quis dizer aqui, tá? E aí vem a obtusidade. Aí, reflexão quanto às repercussões multidimensionais seriexológicas, que a pessoa acaba não enxergando isso, das próprias ações, propicia desconsideração dos decorrentes efeitos nosográficos e prejuízos pessoais, comprovando a própria jejunice parapsíquica. Isso aqui é para chatear mesmo, né? Quer dizer, a pessoa às vezes acha que está abafando com o parapsiquismo dela e, na verdade, essa ação toda seria uma jejunice. Ela é jejuna, porque se ela fosse mais veterana, ia ver as consequências, ia buscar ver as consequências, os efeitos patológicos para ela mesma, às vezes, desse uso inadequado. E aí vem a condição extrema do para-bloqueio. Os reveses doentios do uso anticosmoético das parapercepções leva à diminuição e até anulação da capacidade paraperceptiva, promovida por terceiros, pode até um amparador entrar, quem sabe, ou pela intoxicação holossomática, podendo induzir ao falseamento dos parafenômenos. Então, às vezes, aí o parapsíquico aí se enrola de vez, aí acabou, né? Ele começa, às vezes, ele não tem mais o parapsiquismo, começa a fazer falseamento, né, fingir ainda que tem, e aí acabou. Tem uma novela agora das 6 horas, 7 horas, sei lá o quê, que está interessante, né? Tirando lá todas as coisas, né, de uma novela, uma história, mas tem um caso assim, né, da pessoa lá que ela foi perdendo o parapsiquismo, aí porque começou a usar mal e agora, pelo que parece, chegou um assediador e a pessoa está embarcando na história. Provavelmente a gente pode pensar, né, vamos supor assim uma história, né, que ela tinha às vezes até uma coisa mais positiva, a pessoa usou mal, o parapsiquismo fechou e agora vem um assediador para criar brincadeira. Eu achei interessante esse mote. Sim? Você estava perguntando outra coisa? É porque intoxica tudo, né? Se a pessoa está usando com anticosmoética, então, o que acontece? A energia, ela vai ter um retorno. Então, aquilo começa a intoxicar. A má intenção vai também perturbando a cabeça da pessoa. Mas aqui vai até uma doença física?
Aí eu não estou dizendo que vão, não. Estou dizendo que essa pode gerar. E aí a gente está inferindo, né? Mas o mais sério é o seguinte, o que a gente quer frisar aqui? A pessoa pensando mal, quer dizer, energia patológica, tudo isso vai intoxicando, vai ficando intoxicado. E às vezes só isso já serve para bloquear o parapsiquismo. É só pensar, a pessoa tem parapsiquismo, ela passa um período lá com uma doença mais séria, uma diarreia mais séria ou uma doença mais elevada. Ela pode acontecer, se ela não tem um domínio maior, isso dá uma bloqueada naquele período, depois ela recupera. Então, estou fazendo uma analogia. Isso é uma analogia daquele período, a pessoa às vezes está tão intoxicada, às vezes tomando muito remédio, que pode acontecer isso ou não. Tá? Mas isso é o caso mais extremo, que é tanto pato pensene, tanta coisa que pode travar por aí, ou até chegar e travar a pessoa mesmo, né? Mas aí já é mais extremo, né? Aí entra o para-direito lá deles, que eles vão tomar a decisão. Voltando um pouquinho, concernente à miopia, seria essa a razão porque muitas pessoas parapsíquicas, que eu vi muito na fazenda, que era muito comum, verem apenas aquilo que era muito feio, muito denso? É uma hipótese para a gente pensar, viu, Osana? Porque dependendo do nível de compreensão, Às vezes é o nível de afinidade, né? A pessoa não consegue ver além daquilo. Porque tinha muita gente que via tudo aquilo sem tinha medo nenhum. Os pais do meu pai via coisas horrorosas, tinha cada fenômeno que era impressionante. Mas não passava dali, né? Não via as coisas mais elevadas. Aí tem que ver o nível de consciência. Não tinha nível, né, de educação, de cultura. Não vejo que é só educação, não. Eu acho que eu vejo... A gente tem que estar inferindo. O fenômeno, eles achavam aquilo tudo normal, entendeu? Aí tem que... cada coisa. Com o negócio de cosmoética tem que estudar cada caso, né? Então, eu não vejo só a questão de educação. Acho que não é só a educação. Não, acho que ver qual a intenção. De conhecimento, de às vezes a intenção, ou às vezes a pessoa não dá valor, ou então a própria intenção, né? A gente não sabe quem é. Teria que analisar a pessoa, né? Será que a pessoa, a intenção é muito renquenho, muito... Só está vendo o intrafísico, mais obtusa? Quem sabe tem pessoas que eles não têm o estudo formal e pode ter um parapsiquismo, ter amparador, ter uma série, tem essas, né, até trabalham, às vezes fazem uma série de assistências aí violentas, né, e não necessariamente tem a ver com o estudo. Por isso que eu não queria atrelar o estudo, eu atrelaria a questão da intenção, talvez. Mas teria que estudar cada caso, né, para ver se é. Se é isso, às vezes a pessoa também, às vezes tem aqueles fenômenos, também acha que tudo igual e fica por isso mesmo, né. Muitos morriam de medo, mas alguns falaram que tudo bem. Eu queria fazer 2 perguntas para você. No caso, assim, que vem em conta que a Osana estava colocando, do autoparapsiquismo. As pessoas do teu grupo karma que tem parapsiquismo, né? E você vê aquilo ali, já diz assim, uma correlação que você tem com aquilo, não. Né? Por exemplo, o pai, a mãe, os irmãos, mas quer dizer que é aquele conhecimento que também você já tem. É uma pergunta. E o que você pode analisar pelo ângulo da cosmoética para você tirar proveito desses acompanhamentos, dessas vivências que você teve. Ideia outra seria da ortopraxe, que é a sofisticação das posturas assistenciais fundamentada na empatia e no respeito nascido da hiperacuidade, quanto às assimilações energéticas com seres vivos. Tá, eu vou na ortopraxe, então, primeiro. O que acontece aqui? A sofisticação das posturas assistenciais fundamentada na empatia e no respeito, quer dizer, então isso aqui é o cosmoético, né? Sim. Nascidos, aí tem o parapsiquismo, da hiperacuidade com assimilações energéticas com seres vivos. Eu lembro um relato que tem sobre o EM, né, que era uma consciência extrafísica, de que ele tinha um nível de percepção tão avançado que ele conseguia, às vezes, não só ter por exemplo, se tivesse uma gota d'água, ele conseguia perceber, às vezes, aquele micro-organismo na água e como o impacto que eles sentiam, às vezes, de cair bater numa rocha, alguma coisa assim. Então, isso é um exemplo de cosmoética sutil. Como a gente não sente nada disso, a gente não se toca. Será que a gente vai ter um dia que a gente tem que tomar cuidado com a questão da água, né? Não sei, não vamos entrar, isso aí também está difícil para a gente até pensar. Então, um exemplo, quanto mais assimilação energética com seres vivos, mais a gente vai respeitar. Então, a gente sabe que hoje existe uma série de situações, já teve até verbetes defendidos aqui da professora Miriam e do professor também Roberto Kunz, sobre a questão do uso indevido de animais, de situações que causam sofrimento para os animais. Então, quanto mais nós tivermos assimilação energética com isso, a gente vai perceber a dor daquele bicho. Então, cria uma empatia.
vai ser mais, a gente vai começar a ter uma postura diferente em relação a isso, do que ser totalmente insensível, às vezes, a um sofrimento de determinado ser vivo, qualquer ser vivo. Então, é isso que a gente quis dizer aqui. Como que a gente vai melhorar a nossa cosmoética em relação aos outros a partir da assimilação energética. Só isso cria empatia. Porque a gente sente a energia, você vai sentir a dor do outro. Você vai sentir o impacto, às vezes, no outro, naquela situação. Então, muitas condutas que a gente, às vezes, faz hoje sem pensar, a gente vai começar, às vezes, a pensar 2 vezes. Entendi. A gente queria dizer. Tá? E aí você falou em relação, eu não estou muito claro, em relação aos familiares, assim, como assim? Porque você, com relação ao autoparapsiquismo, vamos dizer assim, às vezes você, desde a tua infância, às vezes você tem, quando você começa a entender mais sobre o parapsiquismo, você teve as vivências. E você vê, às vezes, pessoas do teu grupo karma também, às vezes a mãe, o irmão, uma tia, entendeu? Você teve contato com aquela, vamos dizer assim, aquela informação. Então, como você tirar proveito cosmoeticamente dessas vivências, dessas experiências que você teve, que você também não pode jogar fora, porque isso vai ajudar a ampliar teu conhecimento sobre o parapsiquismo. Não, eu acho que isso aí, cosmoeticamente, é levar em conta isso, levar em conta essas vivências. Porque, como eu falou, o parapsiquismo é mais comum do que a gente pensa. Tem muitas pessoas com sensibilidade parapsíquica, mas muitas não se dão conta disso, ou não dão atenção, ou não ligam para isso. Então, as vivências estão aí. Agora, como aproveitar cosmoeticamente, é isso que a gente está fazendo, estudar, esclarecer, se houver um momento para isso. Se alguém te conta um relato, fala, olha, eu estudo isso aí, parece que é o fenômeno tal, tal, tal. Se a pessoa não der bola, qual que é cosmoético? Respeita, o assunto morreu ali. Mas pode ser que a pessoa tenha interesse em perguntar mais. Então, aí a gente vai explicar melhor. Eu acho que o cosmoeticamente lidar com isso é levar em consideração, é reescrever, depende até escrever um livro para esclarecer as pessoas dessas vivências parapsíquicas, não sei. Porque às vezes observa assim, mesmo aqui, né? Então, as pessoas às vezes têm uma vivência, mas daí, na maneira dela ver, ela acha que aquilo ali, vamos dizer assim, é ruim. É uma coisa, então, a tendência dela é ressarcir. Eu acho que, ao contrário, ela teria que, né, eu falei, não pensando mal, que a gente sabe que é o princípio da cosmoética, mas ela reviver aquilo lá e tirar proveito também, né? Aí é cada um. Então, eu acho que aí cada um tem que... Existe muito tabu em relação ao parapsiquismo, muita gente com muito medo, porque acha que isso aí é tudo errado, é tudo ruim, às vezes até por ter experiências ruins, né? Então, aí entra a questão da tarefa do esclarecimento, é esclarecer com respeito sobre a determinada situação, se há abertura para isso. Aí a e às vezes esperar debate, também né? o tempo da pessoa. Eu tenho experiência de observar pessoas que passaram a vida inteira sem querer saber de parapsiquismo, não queria saber, não quer saber, não interessa, e que depois de determinada idade começou a se despertar para isso, se interessar, e às vezes avaliando aí exatamente o que você falou, avaliando a vida para trás, começou, olha, eu tive uma vez parapsíquica aqui, eu tive uma ali, nunca dei atenção. E aí faz uma heterocrítica. Então, há também que respeitar o tempo da pessoa. Às vezes a pessoa vai demorar um tempo até para admitir, né? Mas o mais sério perguntou, colocar com naturalidade, explicar que estuda isso, sem querer convencer ninguém. Eu estudo isso. Para mim é interessante. O dia que você quiser saber alguma coisa, estamos aí para informar. A desmistificação também, né? Porque às vezes há muito processo, né, de mistificação também. Há muito medo, há muita mitificação também, né? Muito mito em relação a essa questão. Tá bom? Adriana, Ei, tudo bem? gentileza, na página 2. Opa, lá em cima, assim. Na página 2, a principiologia, você podia ampliar aí o princípio da retroalimentação holopensene? Sim, é que o holopensene ele é retroalimentável, né? Então, o que acontece? O holopensene nos pressiona. Então, o que é o holopensene? É o conjunto de pensamentos da média de pessoas que estão aqui. Então, nós temos aqui o holopensene no tertuliário, e temos que é a reunião de não só dos pensamentos nossos aqui, mas como isso aqui está funcionando diariamente há anos, quer dizer, existe um padrão sustentado aqui. Então, esse holopensene, ele exerce uma influência na gente. Então, por exemplo, no caso do tertuliário, a gente às vezes fica mais lúcido aqui dentro, né? A cabeça favorece a gente expandir a cabeça. E quanto mais a gente expandir a cabeça aqui, mais a gente vai alimentar esse holopensene de expansão da consciência. Então, há dos dois lados. Então, um vai alimentando o outro. Então, quanto mais esse holopensene estiver assim,
vai nos ajudar, e quanto mais a gente exercitar isso, mais ajuda o holopensene, e assim vai. O negativo também. Então, um ambiente mais patológico, ele também tem aquela energia doentia. Quanto mais a gente ficar lá, às vezes a gente vai sofrer influência. Se a gente pensar negativamente naquele ambiente, mais a gente alimenta aquele holopensene negativo, e assim também fica. Então, a gente quis colocar isso nessa situação aqui, até porque tem correlação com a questão da cosmoética, né? O modo que a gente penseniza, e cada um vai perguntar, o modo que eu penso, eu estou alimentando qual holopensene? Difícil, né? Aí entra naquelas sutilezas da cosmoética, assim, que a gente gosta muito de pensar porque dá trabalho, né? Mas é o fato. Então, como que eu estou alimentando a minha casa? Que tipo de holopensene eu alimento na minha casa? Isso é muito mais sério. Eu costumo ficar brigando dentro de casa? Cada um vai pensar. Ou eu procuro fazer dali um oásis de tranquilidade, que aí, quanto mais eu ficar tranquilo dentro da minha casa, mais aquele ambiente também vai me... Às vezes eu estou agitado na rua e eu chego em casa... Por quê? Mas isso é ainda mais dentro de casa. Estou dando um exemplo bem assim, porque dentro de casa é o caso de você, seu marido, e se tiver filhos, né? O povo que mora ali dentro. Então, está bem circunscrito. Como é que eu vou manter aquilo? Então, quanto mais positivo eu mantiver o holopensene do meu ambiente, esse também vai ter um retorno. Ele vai ser alimentado. Do contrário também tem aquelas famílias que vivem brigando o dia inteiro, parece, aquele holopensene favorece. Então, a pessoa já está calma, chega em casa, já começa a ficar nervosa, começa a brigar com todo mundo. Quer dizer, vai alimentando patologicamente o ambiente familiar. Então, isso serve para tudo. A gente falou de casa porque é mais restrito a nós. Mas serve para casa, para ambiente de trabalho, para ambiente público, seja lá o que for. Só vai crescendo. Mara? Antes ali era com relação ao parapsiquismo, né, de desdramatizar, porque às vezes a gente pensa assim que parapsiquismo tem uma ideia de que é algo muito show, assim, né, tem que ser algo muito grandioso, muito impactante, né, e esquece da sutileza, né, do parapsiquismo, que às vezes a pessoa nem sabe que aquilo era parapsiquismo, como tu comentou antes, né. Então eu tinha parapsiquismo e nem sabia, né? Exatamente, a gente tem que... E aí entra uma coisa, a gente valorizar esse tipo de coisa, né? Porque às vezes a gente não valoriza, ou até esnoba mesmo, né? Não, isso aí não é nada, isso é na minha cabeça. Não, isso aí não é nada, não, isso aqui é outra coisa. E não aprende a distinguir. Não, às vezes pode ser que seja uma coisa orgânica, mas às vezes não. Então, esse exercício que entra no aprimoramento parapsíquico lá que perguntaram, a gente começar a se tocar e fazer essa diferenciação. Peraí, isso aqui é energia ou isso aqui... Essa pontada que eu estou aqui é física ou é uma repercussão energética? O que eu vou fazer? Vou estudar. Deixa eu ver o que é isso. E valora aqueles pequenas percepções. Eu acho que é muito sério isso. Você deve ver isso muito no 40 Manobras, né? É isso que eu ia falar. No 40 Manobras se percebe bastante isso. E a gente vê que às vezes tem alunos assim, mas então isso já era parapsiquismo, eu não sabia, eu não percebia, porque achava que tinha que ser algo assim, estrondante, né? Algo muito impactante, show, assim, quase. Tem pessoa que acha isso, né? Às vezes é a sutileza, né? Parapsiquismo é só essa consciência materializar na sua frente e ainda escrito com papel na mão, dizendo a sua proex inteira em detalhes, né? Você vai fazer isso aqui, depois faz aquilo. Se não é isso, não. E não é bem assim, né? E outro mito que eu vejo em relação ao parapsiquismo é achar que a informação vem pronta, que já vai envolver, então aquele fenômeno já vai me dizer tudo certinho, em detalhes, sem dúvida. E o que a gente vê é que são... É como se fosse a gente vai ter que ir juntando, junto um pedacinho daqui. Óbvio que existem os fenômenos, né, que são acachapantes, não estou dizendo que não existam, mas eles são mais eventuais. Eu acho que o mais comum no dia a dia é aqueles que você vai juntando a ponta, e pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, junta as pontas e chega à conclusão. Crochetando, né? Pensenologia, na primeira linha, página 1. O holopensene pessoal da evoluciologia. Quais atributos, técnicas e holopensenes pessoais facilitam a rememoração do curso intermissivo? Olha só. Eu vou dizer o que eu penso, né?
rememorar o curso intermissivo, eu não vejo que seja uma coisa tão fácil. Mas ela é na medida, primeiro, nós tentarmos atuar cada vez mais no topo da nossa maturidade. Por que eu estou falando isso? No curso intermissivo, né, se a gente estava lúcido lá no extrafísico, aprendendo como vir para cá, nós estávamos no auge da nossa maturidade extrafísica, não é isso? Porque era o máximo, o que conseguimos até aquele momento de maturidade foi aquela que a gente conseguiu na hora de estar fazendo um curso extrafísico, uma maturidade extrafísica. Então, aqui nós temos uma série de limitações do corpo físico. Quanto mais nós tentarmos atuar nesse topo de maturidade, sabendo que vai sempre ter um gap, né? A gente não vai conseguir ficar tão lúcido, em tese, como ficava no extrafísico, né? Mas se a gente puxando a nossa maturidade, quer dizer, buscar atuar com aquilo que a gente já sabe, tentando pôr em prática a nossa maturidade maior, eu vejo que seria uma forma que auxiliaria a gente começar a rememorar, porque a gente vai começar a ter mais insights, a gente vai começar a se aproximar mais um pouco da mentalidade que a gente tinha lá, sabendo que sempre tem um gap, né? Tem a questão do restringimento ressomático, recuperação de cons, a gente vai começar a recuperar um pouco mais de cons, e essa recuperação de cons vai começar a se aproximar um pouco mais do que a gente tinha no extrafísico. Então eu vejo que uma técnica, que é uma que a gente até já defendeu o verbete aqui, o top da automaturidade, é com esse objetivo, a gente tentar atuar o máximo com a maturidade que a gente já tem, é uma forma de buscar lembrar o curso intermissivo. E outra, estudar, sabe? Pega todas as matérias da Conscienciologia, começar a estudar isso, porque tem até matérias que nós estamos estudando hoje, que já foi colocado que a gente nem teve no curso intermissivo, né? Então tem coisas ainda até mais de ponta do que o curso intermissivo. Mas o basicão do curso intermissivo já está aqui, inclusive escrito no intrafísico. Então, no momento que a gente começa a estudar mais, a ler mais, a gente vários livros de Conscienciologia já por aí, isso também vai te ajudar a rememorar. Porque é outra forma de recuperar cons, né? A gente vai estudando, 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 a gente vai começar, olha isso, vai lembrando, vai buscando rememorar. Então, eu vejo esses dois caminhos, tá? Sem contar também, a gente não pode deixar de falar do parapsiquismo, trabalhar a energia, o estado vibracional. Então, você falou atributos, técnicas e holopensenes. Holopensene pessoal, então, o mais maturo possível. Técnicas, põe EV, trabalha mais estado vibracional, busca ficar mais lúcido. E os atributos, eu acho que aí entra os atributos gerais, né? Os atributos da maturidade. Dá uma lida nos atributos, os atributos conscienciais, se eu não me engano, a Projeciologia tem alguns. Então, começa a memorar. Memória é importante, o atributo da memória é fundamental. Como é que você vai lembrar com o intermissivo se a sua memória hoje é ruim, por exemplo? Então, começa a melhorar a sua memória, melhorar a sua intelecção, que vai te ajudar na hora que você fizer a leitura. Então, eu vejo que isso aí são alguns caminhos que poderiam te ajudar nisso aí. Oi? Atributos conscienciais, né? Eu acho que atributos mentais somáticos são atributos conscienciais. Então, a Projeciologia tem os atributos lá, a lista. Que são os atributos, né? Memória, esses todos. Inteligência, parapsiquismo. Tem o verbete também, atributo consciencial. Tem o verbete. Porque eu estou lutando muito para recuperar a memória por causa da apneia do sono. Isso é importante. Isso. Sabe? Porque eu tinha lucidez nas projeções e sonhos e agora eu não estou pegando. E aí eu fico muito mal, porque estou com aquilo ali, estou vivenciando, que eu abro os olhos, ou que eu dou uma mexida, acabou. Olha, você podia conversar, tem uma turma aí que estuda negócio de, não sei se é memória, começar a estudar, tem técnicas, inclusive da psicologia, que pode ajudar a melhorar a memória. Eu sei que lá no Rio de Janeiro tem a oficina da memória, tem umas coisas assim. Mas eu sei que quem estuda alguma coisa disso é a professora Flávia Cerqueira. Ela estuda também, ela tem uma técnica lá, eu não sei se é justamente com memória, mas você podia conversar com ela. Hoje ela estava na minha tertúlia. É de Foz também. Eu sei que você está morando em Foz, porque eu estou te falando. Flávia Cerqueira. Tá? E aí dá uma conversada com ela, que às vezes ela pode te indicar se ou ela esse trabalho, ou alguém que faça algum trabalho que possa te ajudar na questão da memória mecânica mesmo, né? Exercício de memória física. Ou outras sinapses estudando de novo e firmo, ou então reativar, que eu não sei se é possível reativar as sinapses. Exatamente. Como ela está meio atualizada nesse ramo, por isso que eu estou te passando para ela, que você pergunta com ela, que de repente ela pode te dar algumas dicas. De que ser que ela é? Eu te falo depois, tá? Eu te mostro direitinho, tá? Obrigada.
Antagonismo, página 2. Poderia explicar o antagonismo, abertura de caminhos, acidente e percurso? É bem a relação da cosmoética com a anticosmoética. É um bom caminho, né? Se você começa a fazer um negócio, tudo abre positivo, né? Porque pode abrir também, vai ser assediador, né? Vamos passar para o positivo. Abertura de caminhos, os resultados estão positivos, é sinal de que está indo bem. Acidente de percurso é quando começa tudo para trás, né? Então é a hora de parar para refletir o que está acontecendo. Legislogia. Poderia explicar a lei do maior esforço evolutivo e as pesquisas sobre a lei da ação e reação? A lei do maior esforço evolutivo, se eu não me engano, tem um verbete também. A lei do maior esforço, aí tem a ver com aquela pergunta que o colega falou antes do curso intermissivo, né? A gente buscar aplicar o maior esforço que a gente puder para a nossa evolução consciente. É o que a gente está fazendo aqui. A gente estuda, a gente escreve, né? As pessoas estão aí fazendo voluntariado, então estão buscando, de certa forma, evoluir, tá? E as pesquisas da ação e reação, é isso que a gente falou, que o parapsiquismo, ele pode ajudar na questão da cosmoética. Então, a cosmoética é o quê? É uma lei maior, né? E como é que a gente vai entender muitas vezes a cosmoética? A partir das reações, das consequências dos atos, né? Ação e reação. E o parapsiquismo ajuda a gente a ver isso. Né? A gente às vezes vê um ato, mas o que aconteceu agora? O que ocasionou? Então, às vezes a gente pode ter até a gente tem que tomar cuidado, na verdade, com a questão da hipercriticidade, a crítica. Eu já fiz um verbete também falando nisso, porque eu acho muito sério a gente começar a pensar nisso. A gente critica muito rápido, faz um parecer muito superficial. Então, tem alguma situação, a gente já vai, critica, fecha a questão e acabou. Ah, isso é cosmoético. Não, isso é anticosmoético. Fechou. Alto lá. Você avaliou com calma? Vamos avaliar com calma. Quais são os resultados? Quais são as variáveis que estão ali? E aí, às vezes, se a gente começa a exercitar, a gente pode até chegar à conclusão que a nossa primeira impressão foi correta, ok? Mas pode ser que não. Pode ser que, às vezes, uma análise mais profunda, a gente vê, não, mas olha só, pareceu errado, mas olha só, não, ó, a consequência, resolveu isso melhorou para cá, o amparo melhorou, o resultado melhorou aqui. Opa, então, isso aqui, vamos estudar com mais calma. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, com essa tendência, às vezes, a sair criticando muito rápido, parecer muito rápido, né? Advogado, ele sabe, né? Não dá para ter um parecer rápido, até o juiz, para fazer a decisão, ele vai olhar muita coisa, né? Tem todo um processo. Então, a gente começa a exercitar também, antes de fechar a questão muito rápido, buscar estudar um pouquinho a situação. Pensenologia, no final da 7ª linha. Poderia nos dizer sobre as equilibrações holossomáticas em prol da paraconexão com a holopensene e da parapreceptoria? Então, a gente já chegou a colocar aqui, né, para a gente entrar em contato com os amparadores, a gente pode, às vezes, vamos supor, a gente está fazendo um trabalho positivo, tem amparador querendo ajudar, mas a gente, às vezes, não cuida dos nossos holossoma. O soma, às vezes, está todo depauperado, aí não trabalha energia, a energia está lá toda desequilibrada, as emoções estão lá, é pura emoção, né? Não consegue, às vezes, até estar obnubilado com as próprias emoções, ou então fica o tempo todo pensando com monoideísmo. Então, são situações que elas dificultam que os amparadores, às vezes, entrem em contato com a gente, tá? E neossinapsologia, poderia comentar. Deixa eu ver o que eu escrevi em neossinapsologia. Vamos lá. A formação continuada e ininterrupta de sinapses cosmoéticas. O que a gente está querendo frisar é isso, que se a gente começar a estudar mais cosmoética, que a gente falou, não é um tema fácil, porque se a cosmoética é uma coisa muito ampla, e ela é cósmica, a gente vai evoluindo e aumentando a nossa cosmoética. Então, é uma coisa que a gente tem que ir estudando. Eu acho que é um estudo ininterrupto. A gente vai estar estudando a cosmoética aí o resto da existência e para as outras, e provavelmente quando a gente for serenão, a gente vai estar estudando cosmoética, porque a cosmoética da consciência livre deve ser maior que e assim, aparentemente, segue a evolução. Então, na medida que a gente começa a pensar sobre isso, a gente chega à possibilidade de ter essa formação continuada de neossinapse cosmoética. A gente vai aprendendo. Então, aquilo que às vezes a gente achava que era cosmoética antes, a gente pode começar a ver, não, acho que não é bem assim, questionar. Ou vice-versa, aquilo que a gente achava, a gente pode ir ajustando os nossos pareceres, os nossos juízos, em função da gente aumentando nossa compreensão sobre a evolução, sobre tudo.
No caso da TENEPS, quando estamos doando energia, pode ser de forma direta, pensando no beneficiado pelo nome, ou pode ser simplesmente mentalizando o recipiente com os nomes dos benefícios escritos em papel. Como funciona esse processo? Poderia esclarecer um pouco? Olha só, quando você está falando em relação aos pedidos de TENEPS, né? Então, como é que geralmente se faz? Existe lá, você tem o seu pedido de TENEPS, como é que eu faço, né? E que eu sei que outras pessoas fazem. Você pega, eu leio uma vez só, eu vou lá, pego o pedido, leio todos os pedidos antes de começar a TENEPS, guardo na caixa e começo a esterilizar a energia sem pensar em nada, eu vou esterilizando a energia. E aí, naturalmente, às vezes pode vir alguma ideia na cabeça, vai surgindo alguma situação. E eu vou fazendo assim, vou esterilizando as energias, tá? E eu não volto a ler isso novamente, não. Fica lá guardado. Só se vier algum tipo de inspiração, às vezes eu volto a ler, mas em tese é assim que eu faço. Então, isso cada tenepsista acaba tendo o seu procedimento. Esse é um procedimento que eu faço e tem funcionado, tá certo? Mas aí agora eu acho que você pode ver, tem até um livro da TENEPS que foi lançado agora, eu acho que tem um verbete da professora Pilar, não tem, Eufádia? De pedido de TENEPS? Dá uma olhada também nessa tertúlia da professora Pilar, que às vezes pode ter até outras formas que outros tenepsistas façam diferente. Mas o mais sério você começar a ler o manual da TENEPS e você começa a fazer. E depois, quando você começa a TENEPS, você vai ter as inspirações junto com seus amparadores sobre qual é o melhor procedimento para fazer. Tá bom? O que é prioritário se trabalhar mais para conseguir continuismo consciencial nas múltiplas existências? Vou pensar o que é prioritário se trabalhar mais para conseguir continuismo consciencial? Olha, eu não sei se tem o prioritário, eu acho que é tudo isso que a gente está fazendo. Eu acho que uma coisa importante é a lucidez. E eu acho que eu vou entrar já no tema nosso aqui, o parapsiquismo e a cosmoética, né? Para pegar bem o tempo, né? Porque, olha só, o parapsiquismo é que vai nos ajudar a ter maior lucidez. O parapsiquismo cosmoético, lembrando que é o nosso mote que está esse tempo todo aqui, né? O parapsiquismo com cosmoética, eles vai nos ajudar a ter mais lucidez, por quê? A gente vai começar a ver a realidade de uma forma maior. E você falou conseguir continuismo consciencial. Por quê? Se eu melhoro o meu parapsiquismo, eu começo a ter mais retrocognição. Então, eu começo mais a interligar as minhas existências. Tem até uma IC agora, que é Consecutivos, que está trabalhando, justamente estudando a questão da personalidade consecutiva, né? Quer dizer, aquela consciência que ela lembra a vida passada dela, depois teve a intermissão e a vida de agora. Então, esse continuismo, aí é possível um continuismo, a pessoa começa a ter mais lucidez. Então, eu vejo que o parapsiquismo é fundamental para isso. E lembrando, sem cosmoética, vai ficar difícil. Então, a cosmoética que vai permitir ter mais amparadores, vai ter mais assistência e o processo vai caminhar. Tá bom? Vai perguntar? É uma pergunta fora do verbete, mas dentro do esquema de verbetes. Sabendo-se, né, que você já tem mais de 70 verbetes, então 76, eu queria que você explicasse para nós, aí, para os teletertulianos, aqueles que não escreveram verbete, ou para os próprios escreventes, qual é a técnica de produção que você usa do verbete? Vamos partir do título, né? Porque eu tenho uma técnica que eu primeiro recolho todo o material que tem, copio à mão em 10, 15 folhas de papel, e depois, então, eu vou preenchendo os espaços. Qual é a técnica que você usa para melhor utilizar o verbete e concluir melhor o preenchimento, né? Então tá. Em relação ao tema, varia bastante, né? Como eu falei, esse aqui foi, na verdade, como eu fiz uma palestra, então eu transformei essa palestra em verbete. Então foi esse o tema. Tem outros temas, eu tenho uma lista de temas verbetáveis, né? Acabei de pensar um ontem, aí eu já anotei na minha lista lá. Então eu vejo quando tiver. Então eu geralmente peço nas autorizações lá para o professor Valdo quais são os verbetes que vai ser feitos. E aí eu sempre, antes eu vejo a minha lista e vejo qual que eu estou motivada para fazer agora.
Tem alguns temas que não tem tanta bibliografia, assim, são temas mais, assim, às vezes diferentes, que não tem, às vezes, um estudo mais aprofundado, assim, já na sociedade. Então, às vezes, uma técnica, como alguma coisa assim. Hoje. Esse é mais tranquilo, eu vou fazer e vou escrever depois. Tem alguns outros que exigem uma pesquisa maior de bibliografia. Então, enquanto esse tema está lá como verbetável, eu já vou procurando bibliografia e já vou acumulando material. Então, eu já vou juntando cosmograma, eu já sei mais ou menos os temas que eu quero escrever. Então, eu já vou juntando cosmograma, quer dizer, que são a recorte de jornais, eu já vou, às vezes, encomendando o livro. Então, eu já vou criando lá a minha massa nesse outro verbete, por exemplo, midoma romântico, anestesia midiática, ou infantilização social. São verbetes que exigiram uma pesquisa maior. Então, isso muitos, nesse caso, até do amor romântico e da infantilização, eu já tinha muito cosmograma. Mas eu fui ainda buscando outros e fui buscando material. Então, esse é um caso, tá? Agora, na hora de escrever mesmo, então eu decidi, aprovei o verbete, vou escrever. Eu faço igual a você. Eu pego uma folha de papel em branco e começo a escrever tudo que vem na minha cabeça sobre aquele tema, sem censura. Escrevo tudo que vem na minha cabeça. Escrevo lá a quantidade de páginas que tiver para isso. E aí depois eu pego e faço um arquivo, que eu chamo arquivo rascunho. Eu ponho rascunho, eu chamo ras e o nome do verbete. E eu digito tudo isso lá, todo esse material. Se eu li livros também, eu vou lá... Isso já dentro do quadro do verbete? Não rascunho em branco. Não, normal. Eu coloco depois aqui na forma. Eu vou... numa folha de papel em branco e vou digitar lá nesse arquivo rascunho tudo normal, sem me preocupar, tá? Fecho, está tudo digitado lá. E aí, por exemplo, se tem livros que eu pesquisei e tal, às vezes aquela ideia que eu pus no livro, vou lá, digito e coloco a página tal lá para saber depois na bibliografia, tá? E aí sim, eu vou começar a preenchendo o verbete. Então eu prefiro fazer assim. Então quando eu tirei aquilo, eu vou lá, pinto de vermelhinho, ou deleto aquilo que eu já usei e joguei na forma lá de olfatologia, ou pensenologia, ou onde for. E outra coisa que eu faço que ajuda muito, eu faço isso até hoje, eu não coloco, por exemplo, pensenologia. Eu não vou colocando um ponto e vírgula, outro ponto e vírgula, um do lado, porque isso me confunde. Eu prefiro pôr um debaixo do outro. Então eu ponho um, ponto e vírgula, aí ponho outra ideia, ponto e vírgula. E vai ter aquele monte de ideia uma embaixo da outra. E aí depois eu vou agrupando as ideias. Essa aqui parece com essa aqui conjuga com essa. E aí eu vou organizando. E aí quando o verbete eu acho que já está mais ou menos legal, aí sim eu vou tirando os espaços. Então, em vez de ficar na vertical, eu vou para a horizontal. Aí fica como está aqui, né? Um ponto e vírgula, outro ponto e vírgula. Então, basicamente isso, como você faz, eu acho que é isso que você perguntou, né? Eu escrevo primeiro em papel, à mão, porque eu acho que facilita escrever à mão, que as ideias vão saindo, fluindo melhor. Eu digito porque me facilita, em vez de ficar olhando no papel, já está lá digitado, aí eu pinto de vermelho, ou deleto aquilo, então eu já vou sabendo o que eu usei e o que eu não usei, e aí eu vou encaixando. Pega essa ideia aqui, essa ideia é isso, essa ideia é aqui. Eu junto uma série de ideias, viram, às vezes, uma argumentologia, vira uma enumeração. No caso, por exemplo, da pessoa que está fazendo um verbete só, fica focado naquele. Mas, por exemplo, no teu caso, que tem vários títulos... Mas eu faço um de cada vez. Faz um de cada vez. Eu sei de pessoas que fazem mais de um de cada vez. Fazendo por atacado. Aí é jeito de cada um. Eu faço um de cada vez. Eu prefiro fazer um de cada vez. Mas, como eu falei, eu posso ter em aberto uns. Então, eu já vou juntando material. Às vezes, se tem alguma ideia, eu vou lá no rascunho e coloco a ideia que veio. Mas eu ainda não parei para escrever. Na hora que eu parei para escrever, eu faço um de cada vez. Isso é a maneira que eu tenho feito. Certo, essa é a técnica. Tem tempo ainda? Tem, sim. É só aqui na página 3, na questão da cosmoética, aí, fala na rigidez. O item rigidez 2. Poderia só dar exemplo de ações cosmoéticas em desacordo e ações anticosmoéticas em acordo com o Código de Ética Humana? Olha, aqui é difícil ficar dando muito exemplo, porque a ideia não é ficar pontificando o que é correto ou não. Mas só para dar um exemplo, por exemplo, existem códigos de ética humana
que a vingança é o que é o certo para ser feito, né? Não, aconteceu alguma coisa, você tem que ir lá e se vingar. E às vezes o mais cosmoético é não se vingar. Então, pela ética normal, você deveria, às vezes, se vingar. O consenso social era a vingança. E, às vezes, o mais cosmoético vai ser não se vingar. Então, isso é um exemplo para a pessoa ver. O caso da legítima defesa, né, também. E aí, a legítima defesa tem que estudar. E, como eu falei até, por isso que é difícil fechar a questão. Existe a questão, na cosmoética, a questão da economia de males. Então, existe economia de males. Então, tem que ver. A situação foi o quê? Foi legítima defesa? Qual foi a situação? Outra situação que pode se pensar aqui é a questão da objeção de consciência, né? Às vezes, dentro do código de ética, você teria que, por exemplo, servir na guerra. E a pessoa tem lá a objeção de consciência, ela não vai. E ela vai ser punida por isso. Aí entra a questão. Em tese, ela achou que o mais cosmoético é isso. Agora, existem situações que tem que estudar de economia de males. Vamos supor, não tem outro jeito, está se dizimando um monte de gente. Então, falar de cosmoética, a gente tem que sempre levar em conta muitas variáveis para a gente poder fechar uma questão. Então, por isso que é difícil quantificar. Isso é cosmoético, isso é anticosmoético. Tem coisas que são claramente anticosmoéticas. Agora, o ideal é a pessoa estudar e para evitar isso que a gente falou aqui, ó, juízos superficiais, procedimentos formatados, decisões irrefutáveis e indistinção entre condutas padrão e condutas exceção. Então, o mais sério para a gente pensar é o seguinte, que era a ideia que está escrito aqui. Existem ações cosmoéticas que podem não estar batendo com a ética. Como eu falei, às vezes a ética daquela sociedade é a ética da vingança, ou é a ética da guerra. E, às vezes, a ação cosmoética é agir o contrário desse código de ética. Tá? Como do contrário também. Às vezes, existem ações anticosmoéticas que eles estão dentro daquela sociedade, é totalmente esperado e aplaudido. E que, na verdade, em relação à cosmoética, é o contrário. Então, isso que a gente quis pontuar para a pessoa não ficar formatada, ela refletir em relação aos códigos de ética humanos. Tá claro? Então, agradeço a presença de todos, tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos também, que estão sempre participando, aos paratertulianos e até uma próxima oportunidade. Os nossos comerciais? As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 18 perguntas online. Temos 2 recados. Mara, curso 40 manobras em Foz do Iguaçu, e Dalva, o curso Balanço Existencial. Boa tarde a todos. A CIP convida a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá de 20 a 22 de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu, na sede da CIP, com o professor Epicom Mário Oliveira. É um curso prático, sem pré-requisito, onde o aluno vivencia as 40 manobras energéticas e, com isso, desdramatiza o trabalho com as energias e percebe ser capaz de replicá-las no seu dia a dia e a utilizar as energias de forma consciente no trabalho da interassistencialidade. As vagas são limitadas. Inscrições e informações pelo telefone 45 2102 1421, 45 2102 1421, após as 15 horas. E também informações pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada, até lá. Boa tarde. O CAEC e a Apex convidam a todos para participarem próxima semana, no período de 14 a 22, da Semana da Max Proexis. Dentro dessa programação, teremos o curso Balanço Existencial, com o tema Decisões de Destino. Não percam essa oportunidade de realizar autoavaliação dos resultados obtidos em sua vida até o momento, analisando seus erros, conquistas e as pendências. Mais informações poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, nosso código de área, 3525-2652. Obrigada.
Para amanhã, teremos o verbete Memória Numérica, na especialidade Holomnemonicologia, do verbetógrafo Geraldo Dias. Boa tarde.